Então, gente, venho trazendo aqui mais uma aula, né? Vamos finalizar aí mais 10 questões, né, de homicídios da banca CESP. Pegamos 10 questões, vamos pegar mais 10 questões aqui para a gente poder colocar o assunto aí em prática. Então, curso jurídico e policial em casa, vamos aos estudos. Então aqui, questão 11, né? Uma questão aí de delegado da Polícia Civil, né? Do estado de Sergipe. Vamos a ela. Francisco, maior e capaz, em razão de desavenças decorrentes de disputas de terras, planeja matar seu desafeto Paulo, também maior e capaz. Após analisar detidamente a rotina de Paulo, então Francisco já estava rondando, né? O que Paulo fazia onde passava. Francisco aguarda pelo momento oportuno para efetivar o seu plano. Então já tinha premeditado. A partir dessa situação hipotética de assuntos a ela correlatos, julgue o item. Caso Francisco mate Paulo com emprego de veneno, então com emprego de veneno nós temos a qualificadora aí, né? Qualificadora do meio insidioso, né? Então, o emprego de veneno é uma qualificadora de um meio insidioso. Haverá, nessa hipótese, a possibilidade da coexistência desse tipo de homicídio com homicídio praticado por motivo de relevante valor moral? Então, nós sabemos que o emprego de veneno é a forma, né? É a forma com que se emprega para fazer o homicídio. Então, é de natureza objetiva. O homicídio praticado por motivo de relevante valor moral, nós temos o privilégio, ainda que haja premeditação. Então, ele está querendo dizer aqui se há o homicídio híbrido, né? Se é privilegiado na forma privilegiada e qualificado ao mesmo tempo. Então, ele matou com emprego de veneno, nós temos o que aí? O meio insidioso, que é o meio objetivo. E por motivo de relevante valor moral, ainda que haja premeditação, nós temos o privilégio. Então, nós temos aí na forma híbrida. Então, a questão está certinha. Próxima questão, questão de número 12. Francisco, maior e capaz, o mesmo enunciado lá de cima, né? Então, a partir dessa situação hipotética e de assuntos a ela correlatos. Caso o delito ocorra pouco tempo depois da motivação e do planejamento do crime, a premeditação poderá ser considerada uma qualificadora de delito de homicídio. Então, o que ele está dizendo aqui, né? Caso o delito ocorra pouco tempo depois da motivação e do planejamento do crime, a premeditação, o que ele está dizendo aqui? Que a premeditação poderá ser considerada uma qualificadora de homicídio? Claro que não, né? A premeditação, ela não é circunstância de qualificação de nenhum crime. Então a questão está errada. Então, próxima questão aí. Questão de número 13, né? Uma questão de defensor. No que se refere aos crimes contra a pessoa, assinale a opção correta. Ocorre o feminicídio quando o homicídio é praticado contra a mulher por razões das condições do sexo feminino, como quando o crime envolve a violência doméstica e familiar ou o menosprezo à discriminação à condição de mulher. A questão está certinha, né? Então, ocorre o homicídio na forma do feminicídio, né? Na qualificadora do feminicídio, quando tem o quê, né? Em relação à violência doméstica e familiar e menosprezo à discriminação a condições de mulher, no caso de misoginia. Então a questão é a nossa questão A aí, né? Questão certinha. Vamos ver as demais. A pena pela prática do homicídio doloso simples será aumentada de 1/3 se o agente deixar de prestar o imediato socorro à vítima, não procurar diminuir as consequências do seu ato ou fugir para evitar a prisão em flagrante. Aí não é do homicídio doloso, e sim do homicídio culposo, né? Então essa majoração de pena de 1/3 aí, se o agente deixa de prestar socorro, não é do homicídio doloso, e sim do homicídio culposo. C. Em se tratando de homicídio doloso simples, o juiz poderá deixar de aplicar a pena caso as consequências da infração atinjam o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Aí nós temos o perdão judicial, né? E o perdão judicial não é no homicídio doloso, e sim no homicídio culposo. A pena do feminicídio, D, né? A pena do feminicídio poderá ser aumentada se o crime for praticado durante a gestação ou nos 6 meses posteriores ao parto. Não é nos 6 meses posteriores, e sim
nos 3 meses posteriores ao parto. Então, cuidado aí com a pegadinha. Letra E. Se o agente cometer o crime de homicídio qualificado sob violenta emoção, logo após a injusta provocação da vítima, o juiz deve considerar essa circunstância como uma atenuante genérica na aplicação da pena. Então, se o agente comete o crime de homicídio qualificado sob violenta emoção, então não é qualificado, né? O parágrafo 1º nos diz o seguinte, né? Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou valor moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, aí sim o juiz ele pode reduzir de 1/6 a 1/3 a pena do agente. Então, se o agente cometer o crime de homicídio qualificado sob violenta emoção, não é homicídio qualificado, mas sim o quê? É o privilegiado, né? Então, o parágrafo 1º diz assim, repetindo: se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, e logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Próxima questão. Questão de número 14. Analista judiciário. Chegando ao local de onde partira, pedido de socorro de uma mulher. Os policiais encontraram o ex-marido tentando arrombar a porta da casa e ameaçando-a de morte caso ela não abrisse a porta. Beleza. Revistado o agressor, os policiais encontraram com ele um revólver de calibre 38, municiado, que portava sem autorização. Ele disse que a arma era de um amigo e que havia lhe emprestado pouco antes, sem mencionar a intenção exclusiva de matar a ex-mulher. Vizinhos viram os policiais prendendo o agressor, que gritava, exaltado, palavras ofensivas e injuriosas aos policiais. Com relação à conduta do agressor, nessa situação hipotética, julgue o item. Então vamos aos itens aqui, né? Normalmente, esses tipos de questões da CESP cai quando tem aqui letra A, letra B, letra C, letra D e a letra E. Quando não é de caso certo ou errado, a CESP gosta muito desse tipo de questão aqui. Configura-se o crime de ameaça, tentativa de invasão de domicílio, porte de arma de fogo e desacato. Então, configura-se os crimes de ameaça, tentativa de invasão de domicílio, né, ao tentar arrombar a porta ali, né, e entrar na casa, né, que praticou os atos executórios, né, tendentes a invadir o domicílio, né. Então, a ameaça nós temos aí 147, né. Tentativa de invadir a casa, o artigo 150, né, combinado com o 14, inciso 2º do Código Penal. Invasão de domicílio na forma tentada. Então, por estar portando um revólver sem autorização, responde pelo crime de porte de arma de fogo, o artigo 14 da Lei 10.826. Então está aqui, porte de arma de fogo e desacato. Responderá por desacato no artigo 331, por ter gritado palavras ofensivas aos policiais. Então, a número 1 está certinha aí, né? Configura-se os crimes de ameaça, 147, tentativa de invasão de domicílio, né? 150, né? Artigo 150, combinado com o artigo 14, inciso 2 do Código Penal, que é invasão de domicílio na forma tentada. Porte de arma de fogo, né? Como ele não tem o porte de arma de fogo, vai responder no artigo 14 da Lei 10.826. E o desacato no artigo 331, né? Por ter gritado palavras ofensivas aos policiais. Número 2. Configura-se os crimes de ameaça, tentativa de homicídio, porte de arma de fogo e desacato. Então, a tentativa de homicídio aí não houve, né? Ele tentou arrombar, invadir o domicílio para poder fazer o homicídio, mas não houve a tentativa de homicídio. Ao injuriar os policiais, o agente apenas manifestou a sua liberdade de expressão assegurada pela Convenção Americana sobre o Direito dos Humanos, não se configurando desacato. Configurou sim o desacato. O 4. Se fosse consumado o intuito de matar, o delito de porte de arma poderia ser absolvido pelo homicídio, de acordo com a teoria da construção. Certinho, né? Se fosse consumado o intuito de matar ali, né? Se ocorresse o homicídio, o delito do porte de arma, ele é absolvido pelo homicídio,
pela teoria da consunção, pelo princípio da consunção, né? Que é o princípio segundo o qual um fato mais amplo e mais grave consome. Isto é, ele absorve outros menos amplos e menos graves. Aquele fato mais grave, ele vai absorver aquele menos grave. Então, ele absorve o menos grave, que funciona como uma fase, né? Normas de preparação, ou de execução, ou de mero exaurimento. Então, o mais grave absorve o menos grave, né? Que funciona como uma fase, né, de preparação, de execução ou de mero exaurimento. Então, para cometer aquele homicídio, ele o quê? Ele precisou daquela arma. Então, ele cometeu o crime de porte ilegal de arma. Um mero exaurimento. Há uma regra que auxilia na aplicação deste princípio, segundo o qual, quando os crimes são praticados no mesmo contexto fático, opera-se a absorção do menos grave para o mais grave. Então, opera-se a absorção do menos grave pelaquele de maior gravidade, sendo destacados os momentos. Então, responderá o agente por todos os crimes em concurso. Responde o agente por todos os crimes em concurso. Então, o STJ ele vem se manifestando. O que o STJ vem se manifestando? No sentido de que o crime de homicídio ele absorve o crime de porte ilegal de arma. Então, o STJ vem entendendo que o crime de homicídio ele absorve o crime de porte ilegal de arma de fogo, quando as duas condutas guardam entre si uma relação de meio e fim. Então, o STJ vem entendendo que o homicídio ele absorve o crime de porte ilegal de arma quando as duas condutas têm uma relação entre meio e fim. Beleza? Para você nunca mais errar. Então, nossa questão aqui, letra A, né? Configurou-se o crime de ameaça, tentativa de invasão de domicílio, porte de arma ilegal de fogo e o desacato. Crime de ameaça 147, tentativa de invasão de domicílio, artigo 150, combinado com o artigo 14, inciso 2, porte de arma ilegal de fogo, nós temos o artigo 14 da Lei 10.823 e o desacato, o artigo 331 do Código Penal. E ali o princípio da consunção, que ele absorve o crime de maior gravidade. O crime de maior gravidade absorve o crime de menor gravidade quando há relação entre meio e fim, né? Um mero exaurimento. Questão de número 15, questão de analista, né? Vê aí que as questões, né, os textos são grandes. Pedro, José e Alfredo integram uma organização criminosa que opera com tráfico de drogas e comete vários crimes na periferia de uma grande cidade brasileira. José ocupa uma posição mais alta na organização, sendo responsável por punir quem não correspondesse às expectativas do grupo. Certo dia, tendo Alfredo falhado na cobrança de uma dívida do tráfico, José, com a ajuda de Pedro, deu-lhe uma surra. Com o objetivo de vingar-se de ambos, Alfredo armou um plano para acabar com a vida de José e atribuir a responsabilidade a Pedro. Assim, durante um tiroteio entre integrantes de uma organização criminosa e policiais, Alfredo, apontando na direção de José, que estava atrás de um arbusto, orientou Pedro a atirar nele, sob a alegação de que se tratava de um policial. O tiro atingiu José e Alfredo fugiu. Tendo percebido o erro, Pedro levou José ao hospital, o que evitou a sua morte. Então Pedro foi induzido ao erro em relação ao Alfredo, né? Alfredo falou para ele poder atirar no seu amigo José, né? Dizendo que era um policial, mas não era um policial. Ele levou Pedro a erro. Então, considerando que, conforme o Código Penal, o crime de homicídio consiste em matar alguém e o crime de lesão corporal em ofender a integridade corporal ou a saúde de outro, assinale a opção correta a respeito da responsabilidade de Alfredo e de Pedro na situação hipotética. Então ele quer saber, né, qual vai ser a situação de Alfredo e de Pedro em relação a toda essa história aí contada. Então vamos ler as assertativas. Letra A. Pedro não será responsabilizado pela prática de crime, em razão do erro sobre a pessoa, e Alfredo responderá por tentativa de homicídio. Eu nem vi se o camarada tinha morrido, né?
Ah, tá aqui, que evitou a sua morte. Então, Pedro levou José ao hospital, que evitou a morte. Beleza, então o cara não morreu. Então, Pedro não será responsabilizado pela prática de crime em razão do erro sobre a pessoa e Alfredo responderá por tentativa de homicídio. Letra B. Alfredo será responsabilizado por tentativa de homicídio e Pedro por lesão corporal. C. Nem Alfredo, nem Pedro serão responsabilizados pela prática de crime, já que Pedro impediu a morte de José. Tanto Pedro quanto Alfredo responderão por tentativa de homicídio. Letra E. Pedro não será responsabilizado pela prática de crime por estar configurada discriminante putativa, e Alfredo responderá por lesão corporal. Quando Pedro atirou pensando ser um policial, ele percebe que era José e presta socorro, ele realiza o arrependimento eficaz. Então, quando Pedro ele atira em José, pensando que era um policial, e vê que era José, e socorre José, ele tem ali, ele prestou socorro e evitou a morte, ele realiza o arrependimento eficaz. Então, nós temos o arrependimento eficaz. Se o arrependimento é eficaz, ele responde somente pelos atos praticados. Se o arrependimento é eficaz, ele responde somente pelos atos já praticados, pela lesão corporal. Se o arrependimento é eficaz, ele responde somente pelos atos já praticados. Então, ele vai responder o quê? Pela lesão corporal. Já Alfredo não se arrependeu. Alfredo, ele não se arrependeu. Ele fugiu do local. Ele não se beneficia pelo arrependimento de Pedro. O erro sobre a pessoa não isenta da responsabilidade pela prática do crime. Então, o erro sobre a pessoa não isenta da responsabilidade pela prática do crime. Está lá no artigo 20, parágrafo 3º, né, do Código Penal, salvo engano. A pessoa responde quem ele queria acertar. Então, a pessoa responde por quem ele queria acertar. Pedro queria acertar o policial. Ele foi induzido ao erro, né? Ele pensou que era um policial, então ele queria matar o policial. Então ele queria ferir o policial, queria matar o policial. Então, a pessoa responde por quem ele queria matar ali. Então, o erro sobre a pessoa não isenta da responsabilidade pela prática do crime. Então, a pessoa responde por quem que ele queria acertar. Pedro queria acertar o policial. Então, aqui, Pedro não será responsabilizado pela prática de crime em razão do erro sobre a pessoa. Pedro não será responsabilizado pela prática de crime em razão do erro sobre a pessoa. E Alfredo responderá por tentativa de homicídio. Então, ele será responsabilizado sim, logo o A cai por terra. Alfredo será responsabilizado por tentativa de homicídio. E Pedro por lesão corporal. É a nossa resposta. Porque ele está dizendo aqui, né? Pedro não será responsabilizado pela prática de crime. Será sim responsabilizado, artigo 20, parágrafo 3º do Código Penal, que diz: o erro sobre a pessoa não isenta da responsabilidade pela prática do crime. Então a pessoa responde por quê? Porque ele queria acertar. Ele queria acertar o policial, mas acertou José. Mas ele queria acertar o policial. Ele pensou que era policial, então ele vai ser responsabilizado. Por quê? Por lesão corporal. Nem Alfredo nem Pedro será responsabilizado pela prática de crime. Tanto Pedro quanto Alfredo responderão por tentativa de homicídio, não porque teve o arrependimento eficaz, né? Tentativa de homicídio, somente em relação ao Alfredo. Pedro não será responsabilizado pela prática de crime, por estar configurado discriminante putativa, e Alfredo responderá por lesão corporal. Claro que não. Aqui na D, né? Se não houvesse um arrependimento eficaz, né? Mas tanto Pedro quanto Alfredo responderão por tentativa de homicídio. Se não houvesse o arrependimento eficaz, em relação a Pedro, se ele não levasse José ao hospital e salvasse a vida ali, né? Aí sim, os dois responderiam por tentativa de homicídio. Como Pedro viu que era José, socorreu e evitou a morte, então tem um arrependimento eficaz. A discriminante putativa, ela isenta da responsabilidade penal por ausência de culpabilidade. Então, Pedro não será responsabilizado pela prática de crime por estar configurada discriminante putativa. E Alfredo responderá por lesão corporal. Então, já está errado por aqui, né? Que Alfredo responde por lesão corporal. Alfredo vai responder por tentativa de homicídio. E por que não é discriminante putativa, né? Porque a discriminante putativa, ela isenta da responsabilidade penal
ou por ausência de culpabilidade, ou atipicidade. E não é o caso de discriminante putativa no caso concreto, né? A discriminante putativa, ela isenta da responsabilidade penal por ausência de culpabilidade ou atipicidade. Ausência de culpabilidade ou atipicidade, que não é o caso concreto. Ele pensou que era um policial. Ele atirou pensando que era um policial. Tinha uma pessoa ali, então ele atirou. Então não é discriminante putativo ali. Então foi típico. Não é atípico. E teve a culpabilidade. Questão de número 16. Em relação aos crimes contra a pessoa, assinale a opção correta. A conduta de quem, por meio de relações sexuais, expõe outra pessoa a contágio de moléstia venérea, de que sabe ou deveria saber estar contaminado, é crime se o agente pratica o fato com a intenção de transmitir a moléstia. Não havendo essa finalidade específica, a conduta é atípica. Letra B. O infanticídio configura-se na situação em que a mãe mata o próprio filho durante o parto, sob a influência do estado puerperal, o que exclui a ocorrência do fato logo após o nascimento, que caracteriza o tipo penal de homicídio doloso. O infanticídio configura-se na situação em que a mãe mata o próprio filho durante o parto, sob a influência do estado puerperal, o que exclui a ocorrência do fato logo após o nascimento. Pode ser também logo após o nascimento. Então a questão está errada aqui, né? Logo após o nascimento. O que caracteriza o tipo penal do homicídio doloso? Não. O emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia ou tortura em crimes de homicídio é recurso que dificulte a defesa da vítima e, portanto, caracteriza a causa de aumento de pena. Não caracteriza a causa de aumento de pena. Essas circunstâncias são circunstâncias de quê? De qualificar o homicídio e não de aumento de pena. Letra D. A inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício por parte do autor do fato integra o tipo penal do homicídio culposo. Então, a inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício por parte do fato do autor integra o tipo penal do homicídio culposo? Não. Não integra o tipo penal do homicídio culposo. É uma circunstância, uma causa de aumento de pena do homicídio culposo. E não integra o tipo penal. Beleza? Então, a inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício por parte do autor do fato não integra o tipo penal. Nós já vimos lá, né? Vamos ver no resumido. O crime de lesão corporal de natureza grave é caracterizado se da conduta do agente resulta incapacidade da vítima para as ocupações habituais por mais de 30 dias, perigo de vida, debilidade permanente de membro, sentido ou função ou aceleração de parto. Nós não vimos ainda, né, o crime de lesão corporal, mas vamos ver. Eis a nossa resposta aqui, né? O crime de lesão corporal de natureza grave é caracterizado se da conduta do agente resulta incapacidade da vítima para as ocupações habituais por mais de 30 dias, perigo de vida, debilidade permanente de membro, sentido ou função ou aceleração de parto. Próxima questão, questão da Polícia Civil, né? Questão número 17. Em relação aos crimes contra a pessoa e a imputabilidade penal, julgue o item. Uma situação hipotética aí, né? João, em estado de embriaguez voluntária, motivado por ciúmes de sua ex-mulher, matou Paulo. Então, João, em estado de embriaguez voluntária, estava embriagado voluntariamente, motivado por ciúmes de sua ex-mulher, matou Paulo. Nessa situação, o fato de João estar embriagado afasta o reconhecimento da motivação fútil. Então, o fato dele estar embriagado afasta a motivação fútil. Nós já vimos lá, né? Que não afasta a motivação fútil, né? O fato dele estar embriagado. Então, o fato dele estar embriagado afasta o reconhecimento da motivação fútil? Não afasta. Haja vista que a embriaguez reduziu a capacidade de entender o caráter ilícito de sua conduta. Não afasta a embriaguez e o ciúme não afasta a motivação fútil. Letra B. Comete o crime de infanticídio a gestante que, não estando sob a influência do estado puerperal, mata o nascituro. Comete o crime de infanticídio
Se ela não está em estado puerperal, não será infanticídio, e será sim um homicídio. Será infanticídio, né, durante a gestação ou logo após a gestação, sob a influência do estado puerperal. Letra C. O perdão judicial será concedido ao autor que tenha cometido o crime de homicídio doloso. Então já para por aqui, né? O perdão judicial não é para o crime de homicídio doloso, e sim para o homicídio culposo. Letra D. De acordo com o Código Penal, no crime de homicídio qualificado pelo feminicídio, a pena é aumentada de 1/3 até a metade se o crime for praticado na presença de descendente ou ascendente da vítima. Certinho, né? De acordo com o Código Penal, no crime de homicídio qualificado pelo feminicídio, a pena é majorada e aumentada de 1/3 até a metade se o crime for praticado na presença de descendente ou ascendente da vítima, tanto que virtual quanto na presença mesmo. Letra E. A qualificadora de feminicídio no crime de... Então, letra D é a nossa resposta. A qualificadora de feminicídio no crime de homicídio fica caracterizada se o delito for praticado contra a mulher por razões de sua convicção religiosa. Não é por razões de sua convicção religiosa. Próxima questão, questão de número 18. Acerca dos crimes contra a pessoa, assinale a opção correta. Quando o homicídio for praticado por motivo fútil, haverá causa de diminuição de pena. Então, quando o homicídio for praticado por motivo fútil, haverá causa de diminuição de pena. Está errada a questão. Não é causa de diminuição de pena, né? É o quê? Qualificado. Sempre que o agente mata uma vítima mulher, tem-se um caso de feminicídio. Então, não é por ela ser mulher que o caso vai ser feminicídio, né? Tem outras circunstâncias. O homicídio e o aborto são os únicos tipos penais constantes no capítulo de que trata os crimes contra a vida. O homicídio e o aborto são os únicos tipos penais constantes no capítulo de que trata os crimes contra a vida. Claro que não. Tem infanticídio e entre outros. O homicídio e o aborto são os únicos tipos penais constantes no capítulo que trata os crimes contra a vida. Claro que não, nós temos outros crimes aí, suicídio e entre outros também. O aborto provocado é considerado crime pelo direito brasileiro, não existindo hipótese de exclusão da ilicitude. Assim, existe hipótese de exclusão de ilicitude, sim. O aborto provocado será permitido quando for praticado para salvar a vida da gestante ou quando se tratar de gravidez decorrente de estupro. Aqui a nossa exceção e a nossa resposta. Letra E. O aborto provocado será permitido quando for praticado para salvar a vida da gestante ou quando se tratar de uma gravidez decorrente de estupro. Vamos ao resuminho aqui para a gente dar uma lida nele, né? Então vale a pena a gente dar uma frisada aqui, né? O uso de arma de fogo no homicídio, por si só, não qualifica. Então o cara usou arma de fogo. Por si só não qualifica. Bem como a premeditação também não qualifica o homicídio. Beleza? Então, ó, 5, né, para assegurar a execução, ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime. Então, na conexão teleológica, o homicídio ele é assegurado para fazer a execução de outro crime. Então, na conexão teleológica, o homicídio é assegurado para a execução de um outro crime. O sujeito primeiro mata alguém para depois praticar outro delito. E na conexão consequencial, né, é a qualificadora em que o homicídio é cometido para assegurar a ocultação ou a impunidade ou a vantagem de outro crime. Nós temos a queima de arquivo. Conexão consequencial, né? É a qualificadora em que o homicídio é cometido para assegurar o quê? A ocultação, a impunidade ou a vantagem de outro crime. Então, ele cometeu o crime, então, para manter aquele crime, né, sem que ninguém saiba, ele vai lá e mata a pessoa. É o famoso queima de arquivo. E na conexão teleológica, para cometer aquele crime, ele primeiro necessita fazer a execução daquele indivíduo. Então, ele quer roubar o carro, mas o cara não vai deixar, o cara é forte, coisa do tipo, ele vai lá e mata o cara para depois roubar o carro do fulaninho. Então, quero que você entenda. Conexão teleológica, primeiro ele mata para fazer a execução de outro crime. Na conexão consequencial, ele fez o crime, então para manter aquele crime, para que ninguém saiba, ele vai lá e comete o homicídio, né? A ocultação ou a impunidade ou a vantagem de outro crime.
Então, nós temos a conexão teleológica. Para cometer o crime, ele vai lá e primeiro mata. Na conexão consciencial, ele já realizou o crime. Então, para assegurar a impunidade ou a vantagem, né? Aquela impunidade para assegurar o outro crime, ele mata a pessoa, o fulaninho. Beleza? O famoso queima de arquivo. E o sujeito comete o crime de furto e só depois o homicídio, né? Sexto, contra a mulher por razões das condições do sexo feminino. Feminicídio, né? Então a vítima precisa ser mulher, porém a morte da mulher necessita da condição do sexo feminino. Não basta ser somente mulher, precisa ter as razões. Então vamos a ela. Parágrafo 2º-A. Considera-se que há razões de condições do sexo feminino quando o crime envolve o quê? Violência doméstica e familiar. Então, há razões do sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica e familiar. Teremos a incidência da Lei Maria da Penha. E menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Menosprezo ou discriminação à condição de mulher, misoginia, são as características, além de ser mulher, que levam o camarada a cometer o feminicídio, né? Violência doméstica e familiar, menosprezo ou discriminação à condição de mulher, em relação ao crime de feminicídio. E se o homem matou uma mulher e não houve contexto de violência doméstica ou familiar, e nem por misoginia, teremos um homicídio de uma mulher sem a qualificadora do feminicídio. Há também a condição de feminicídio quando uma mulher mata sua companheira, outra mulher. De acordo com o STJ, a qualificadora do feminicídio pode coexistir com a qualificadora do motivo torpe, pois o feminicídio tem natureza objetiva, enquanto que do motivo torpe tem natureza subjetiva. Logo, a qualificadora do feminicídio pode coexistir com a qualificadora do motivo torpe, pois o feminicídio tem a natureza objetiva, o que dispensa a análise do ânimos do agente, enquanto que o motivo torpe tem natureza subjetiva, já que de caráter pessoal. Parágrafo 7º, né? Importante ele, a pena do feminicídio é aumentada de 1/3 até a metade se o crime for praticado. Então, gente, coloca aí a cruz de Malta, porque vai cair. O que tem de crime de feminicídio aí, né? Então, vai cair. Então, bota a cruz de Malta aí, porque isso vai cair na tua prova. Tá aí, né? A pena do feminicídio é aumentada de 1/3 até a metade se o crime for praticado durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto. 2. Contra a pessoa menor de 14 anos ou maior de 60 anos, com deficiência ou portadoras de doenças degenerativas que acarretem condições limitantes de vulnerabilidade física ou mental. Condição de mulher. 3. Na presença física ou virtual de descendente ou ascendente da vítima. E 4º, por último, em descumprimento de medidas protetivas de urgência. O cara está com uma medida protetiva de urgência para não ficar perto da mulher, para não se aproximar, e ele descumpre. É aumentada de 1/3 até a metade. Voltando lá. Questão de número 19. Vamos ao texto. Juiz substituto. Quando é grande assim, é juiz. Júlio foi denunciado em razão de haver disparado tiros de revólver dentro da própria casa contra Laura, sua companheira, porque ela escondera a arma, adquirida 2 meses atrás. Ele não tinha licença expedida por autoridade competente para possuir tal arma, e a mulher tratou de escondê-la, porque viu Júlio discutindo asperamente com o vizinho e temia que ele pudesse usá-la contra esse desafeto. Raivoso, Júlio adentrou a casa, procurou em vão o revólver e, não o achando, ameaçou Laura, constrangendo e a devolver-lhe a arma. Uma vez na sua posse, ele disparou vários tiros contra Laura, ferindo gravemente e também atingindo o filho comum, com 9 anos de idade, por erro de pontaria, matando-o instantemente. Laura só sobreviveu em razão de pronto e eficaz atendimento médico de urgência. Com referência à situação hipotética descrita no texto anterior, assinale a opção correta de acordo com a jurisprudência do STJ. Júlio cometeu um homicídio doloso contra Laura e culposo contra o filho, porque não teve a intenção de matá-lo.
Júlio deverá responder por 2 homicídios dolosos, B, né? Sendo um consumado e outro tentado, e as pessoas serão aplicadas cumulativamente, e as penas serão aplicadas cumulativamente, por concurso material de crimes, já que houve desígnios distintos nos 2 resultados danosos. Letra C. A hipótese configura um aberratio ictus, devendo Júlio responder por duplo homicídio doloso, um consumado e outro tentado, com as penas aplicadas em concurso formal de crimes, sem se levar em conta as condições pessoais da vítima atingida acidentalmente. Letra D. O fato configura-se duplo homicídio doloso, consumado contra o filho e tentado contra Laura, em razão de que aquele ter menos de 14 anos, e a pena deverá ser aumentada de 1/3. Letra E. Houve na situação considerado um homicídio privilegiado consumado, considerando que Júlio agiu impelido sob o domínio de violenta emoção, depois de ter sido provocado por Laura. Ele não foi provocado por Laura. Então não leva em consideração, né, as particularidades do filho aí, né? E sim da pessoa a qual queria atingir. Então, ele não leva a particularidade do filho ali, e sim da pessoa que ele queria atingir, né? Mesma coisa lá do caso lá do cara que queria matar o policial, mas era um amigo dele. Então matou o filho como se tivesse matado a mulher. Ele matou o filho como se tivesse matado a mulher, né? Ele vai responder por homicídio doloso, pois queria o dolo contra a mulher. Ele queria matar a mulher, então ele queria o dolo. Ele houve o erro na execução ou aberratio ictus. Houve o erro na execução ou aberratio ictus. Mas ele queria o dolo. Ele queria matar a mulher. Ele queria atingir a mulher, mas atingiu também o filho. Então o filho faleceu. Ele queria matar a mulher, mas por erro, por aberratio ictus, né? Erro na execução, ele matou o filho também, né? Então tá aí, né? O artigo 73 e o artigo 70 também, né? Será aplicado, né? Que leva em consideração a vítima, né? Então ele praticou 2 crimes através de um ato só, né? Então, ó, letra C. A hipótese configura o aberratio ictus? Configura. Devendo Júlio responder com duplo homicídio doloso? Sim. Um consumado e outro tentado. Por quê? O filho morreu e a mulher não. Com as penas aplicadas em concurso formal de crimes, sem se levar em conta as aplicações pessoais da vítima atingida acidentalmente. Letra C, a nossa resposta, né? Um duplo homicídio doloso, né? Um consumado e o outro tentado. Então a letra C é a questão mais correta aí em relação ao caso concreto, né? Ele botou, né, a configuração do aberratio ictus, erro na execução, devendo Júlio responder por um duplo homicídio doloso, um consumado e outro tentado. O consumado porque o menino morreu e o tentado porque a Laura, a esposa, conseguiu sobreviver. Com as penas aplicadas em concurso formal de crimes. Aplicado em concurso formal porque ele queria matar a mulher e erradamente matou também o filho, né? Leva em consideração, né, a vítima aí, né? Crime formal próprio, né? Está na primeira parte do artigo 70, com as penas aplicadas em concurso formal de crimes, sem levar em consideração as condições pessoais da vítima atingida acidentalmente, né? Não leva em consideração as particularidades do filho, e sim o quê? Da pessoa a qual que ele queria atingir. Ele queria atingir a esposa, mas atingiu o menor. Então não leva em consideração as condições da vítima, do menino lá, por ser menor e tudo mais. Questão de número 20, última questão aí, né? Para ficar muito pesado, muito longo o vídeo. Então, deixa o antemão aí para você se inscrever no canal, compartilha o vídeo aí, né? Fala aí para os seus amigos que tem aí um canal legal que ajuda aí as pessoas, quem não pode pagar um curso top aí, né? Um cursinho aí para poder fazer esses concursos aí, né? Em relação ao Banca Sérgio. Estou disponibilizando aqui para vocês e peço só que se inscrevam no canal, compartilhe o vídeo, dê seu joinha para que a gente possa colocar mais vídeos e podemos alcançar esse Brasilzão todo aí, né? O Brasil todo aí, em todos os estados. E minha alegria vai ser a sua alegria. Sua alegria vai ser a minha alegria. Acerca dos crimes previstos na parte especial do Código Penal, julgue o item a seguir. De acordo com a doutrina e a jurisprudência dominante, o chamado homicídio privilegiado qualificado, caracterizado pela coexistência de circunstâncias privilegiadoras de natureza subjetivas,
com qualificadoras de natureza objetiva. Não é considerado crime hediondo. Então tá aí, né? De acordo com a doutrina e a jurisprudência dominante, o chamado homicídio privilegiado, qualificado ou híbrido, caracterizado pela coexistência de circunstâncias privilegiadoras de natureza subjetiva, com qualificadoras de natureza objetiva, não é considerado crime hediondo. Não é considerado crime hediondo. Ele perde a hediondez, né? Quando as circunstâncias, né? Quando o chamado homicídio privilegiado, qualificado ou híbrido, quando nós temos o homicídio privilegiado, qualificado ou híbrido, ele perde a caráter de hediondez. Então, a questão está certinha. Vamos lá, resumindo? Então, aqui, ó, quando se trata de uma qualificadora em crime de homicídio, tem a ver com a forma de matar. Então, a qualificadora pode ser objetiva ou subjetiva. A qualificadora pode ser objetiva e subjetiva, né? Objetiva é aquela que tem a ver com o método, né, no crime, né? Matou como, né? Qual foi a forma? E subjetivo o motivo. Então, o inciso 6 do feminicídio, né, o STJ tem entendimento que essa qualificadora é objetiva. Então, o feminicídio é objetiva. E o homicídio qualificado por motivo fútil, né? Então, fútil é o motivo. Então, logo é subjetiva. O homicídio qualificado com emprego de asfixia, né? Morreu de asfixia. Foi o motivo ou foi a forma? Foi a forma. Logo ela é o quê? Logo ela é objetiva. Então, para o homicídio ser ao mesmo tempo privilegiado e qualificado, a qualificadora precisa ser o quê? Ela precisa ser objetiva. Se ela for subjetiva, não tem como ser privilegiado e qualificado ao mesmo tempo. Não tem como. Se a qualificadora for subjetiva e objetiva ao mesmo tempo, não tem como ser qualificado e privilegiado ao mesmo tempo. Então, a qualificadora for de natureza objetiva. Beleza. E configura como crime hediondo? Se o crime é privilegiado e qualificado ao mesmo tempo, ele perde a hediondez. Se o crime é privilegiado e qualificado ao mesmo tempo, ele perde o caráter de hediondez. Então aqui diz, né, o chamado homicídio privilegiado, qualificado, caracterizado pela coexistência de circunstâncias privilegiadoras de natureza subjetiva. Essa natureza subjetiva é das circunstâncias privilegiadoras, com qualificadoras de natureza objetiva, que não é considerado crime hediondo. Então, fechamos aí mais 10 questões. Espero que vocês tenham gostado. Não sai daí não, que eu vou tomar uma água. Lembrando que a repetição vai te levar à vitória. Então, até a próxima aula. Um abraço. Sai daí não, vou tomar uma água e já volto.